Senhor, Papai Deus, abençoando a vida do pastor Eliseu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 11. Quero agradecer aqui mais uma vez o pastor Cláudio pelo convite de estarmos aqui, rever esta igreja abençoada, esse povo de Deus. É isso, pastor? Senado dos Santos. Amém. Faz parte da minha família. Eu acho que eu faço parte dessa família. E eu tenho como companhia hoje a minha família, minha esposa, minhas filhas. E temos uma vizinha lá que a Rafaela está aí hoje. Que Deus possa abençoá-la e falar o coração dela através da palavra dele. Amém? João capítulo 11. Parecia que o pastor Cláudio ia pregar o que eu estudei esses dias. João capítulo 11, a partir do versículo 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Chegando ao lugar, versículo 32, onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus? Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor estamos mais uma vez, diante daquele que tudo é e que tudo pode, diante de um Deus vivo, diante daquele que recebe honra, glória e louvor. Pedimos ao Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta noite, que venha falar conosco por intermédio da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra, ó Deus, é que traz vida, é que remove dúvidas e que traz segurança para todos nós em tempos de crise, ó Deus. Pedimos ao Teu Espírito Santo que ministre ao nosso coração, que fale a nossa alma por intermédio da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus.
Podeis assentar, mas dê glória a Deus. Aleluia. Pois bem, queridos, nós estamos diante de um texto. Um texto que João coloca entre dois fatos que acontecem. Um anterior e um posterior. João diz no capítulo 10, apresentando Jesus como o bom pastor, como aquele que conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. E ele diz mais que o pastor ele sempre entra pela porta do aprisco, e nunca sobe o muro, ou pula o muro, ou força a entrada, porque ele diz que quem faz isso é ladrão e salteador. Jesus afirma a sua posição para aquele povo que o ouvia em Jerusalém. E no capítulo 10 percebe-se que quando o povo ouve Jesus falando, eles tentam em duas ocasiões apedrejar Jesus e matá-lo. Na primeira feita eles dizem que Jesus comete uma blasfêmia, porque Jesus se coloca como Deus, e como um Deus ele fala. E Jesus vai citar, dentro do capítulo 10, João narrando para nós, lá no Salmo 82, o verso 6, dizendo que nós somos deuses, porque nós somos filhos de Deus. E Jesus se coloca como tal, e ele diz que a palavra de Deus e a lei do Senhor não podia ser revogada e nem anulada as Escrituras Sagradas. Há um alvoroço entre o povo, e Jesus vai dizer para aquele povo: vós não me ouvem e não creem nas minhas palavras, porque vós não sois as minhas ovelhas, e é por isso que vós não me conhecem, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, porque eu sou o pastor delas. Jesus foge e vai para além do Rio Jordão, e ele passa um período lá. Ele vai orar, e dentre as pessoas que quando percebem que Jesus está além do Rio Jordão, algumas pessoas vão estar com Jesus. E é um fato interessante, que João vai dizer que mesmo João Batista, não tendo feito sinais miraculosos, mas pessoas ao ouvir João dizer acerca de Cristo, acreditaram no poder da palavra. Há um ponto interessante aqui para nós nesta noite, é porque a gente acha e crê que o ministério só é frutífero se ele tem sinais, se o homem é bom, se cura, se faz alguma coisa. Mas na verdade, o que eu sinto para dizer a você aqui nesta noite, que a palavra de Deus é o suficiente em todo momento e em toda hora. A gente não precisa fazer sinais, a gente só precisa continuar pregando que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com ou no Espírito Santo, e que Ele vai voltar e vai nos levar aos céus. As Escrituras continuam sendo o suficiente. Pode ser que alguém procura sinais, mas eu acredito no poder das Escrituras Sagradas, e a própria Escritura diz que os sinais seguirão aos que crerem. Crerem no nome do Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo. Aleluia. Jesus está ali, e o mensageiro vem dizer para Jesus, e João diz no capítulo 11: a quem tu amas está enfermo, está doente. E Jesus vai permanecer ali depois de ouvir mais uns 2 dias, e não só 2 dias, Jesus permanece ali por 4 dias. E é interessante, porque Jesus vai dizer para os seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É o que eu quero pregar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer algumas alegorias, algumas simbologias acerca de Lázaro. É interessante a gente observar que Betânia era uma aldeia, e ela ficava a cerca de 2.000 metros e 75 de distância de Jerusalém. Era uma aldeia pequena, e alguns historiadores dizem que atualmente em Betânia
Espírito Santo e com fogo. Aleluia! A autoridade está sobre ele. Eu só preparo, eu só estou antecipando a sua chegada, porque ele é Senhor poderoso nas palavras e em obras. Glória a Deus. Esse é o Jesus. É o Jesus que amava Lázaro. É o Jesus que amava Marta. É o Jesus que amava Maria. Jesus continua em um lugar, e um lugar que Jesus estava não era tão distante da onde que era a cidade. Era cerca de 3 quilômetros. Não é um percurso tão difícil de chegar ou de alcançar. Mas o mestre fica naquele lugar por um período. E é interessante observar isso. Parece que quando nós estamos em dificuldade, o Senhor está longe de nós, o alcance está longe de nós. Mas eu quero dizer algo a você aqui nesta noite. Jesus sempre esteve e está presente em qualquer situação da nossa vida e da nossa história. Aleluia! Nós só precisamos continuar acreditando. Nós precisamos continuar acreditando que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor, que tudo está no controle dEle, na mão dEle. É Ele quem governa, é Ele que dita as regras, é Ele que controla as coisas, e que nada fugiu do seu controle. Pastor, mas nós vivemos uma pandemia, nós vivemos uma crise, mas Deus ainda está no controle de tudo, porque eu acredito que da mesma forma que a crise vem, o Senhor envia o socorro até aqueles que nele buscam. Betânia ficava no outro lado do Monte das Oliveiras, ou no outro lado do Rio Jordão. É nesse lugar que Jesus é ungido e inicia o seu ministério. É em Betânia. É um lugar que Jesus tinha uma particularidade com ela. Jesus tinha uma família que ele amava, e tinha uma casa que ele poderia ficar nela. E eu acho interessante algo aqui nesta noite, que parece que quando Jesus disse para os seus discípulos: nós temos que retornar para Jerusalém, nós temos que voltar, porque eu tenho que visitar Lázaro, porque Lázaro está dormente, ou Lázaro dorme, e eu tenho que despertá-lo do sono. E aí um discípulo vai dizer para o Senhor: Jesus, se ele está dormindo, então está tranquilo, nós vamos lá e vamos acordá-lo. Jesus disse: não, ele está morto, realmente, ele está morto. Eu glorifico ao Senhor, estou contente por isso, que eu não estive lá na sua morte. Aleluia, oh glória, para que vocês crescem ou creiam em mim, e que eu sou enviado de Deus Pai para a salvação da humanidade, oh glória. E esse Jesus está aqui nesta noite, esse Deus poderoso está aqui nesta noite, esse Senhor te chama pelo teu nome nesta noite, esse Deus ainda está controlando a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele ainda é Deus, Ele cumpre a sua palavra e as suas promessas. Ele ainda vai chegar com o teu socorro, Ele ainda vai chegar com a solução do seu problema, Ele ainda vai chegar com a palavra da sua vitória. Mas há um fator aqui preponderante e que faz eu separar duas classes de pessoas. Quando Marta ouve que Jesus estava chegando, ela nem espera Jesus entrar no povoado e no vilarejo. Logo ela sai e vai de encontro ao mestre. E quando ela encontra com o mestre, ela vai dizer a palavra que todo mundo diz depois de perder um ente querido: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai dizer para ela: ó Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia! Mesmo que esteja morto, Marta, se crê em mim, viverá. Aí Marta vai dizer para o Senhor: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar,
mas é na ressurreição do último dia. Jesus estava dizendo para aquela mulher: a solução da sua vida chegou, a solução para a sua história chegou, a continuidade da vida de Lázaro chegou a partir de hoje, aleluia. Só que Marta não tem reação nenhuma, do mesmo modo que ela diz para Jesus, e Jesus responde ela volta para a sua casa, e parece que ela não acredita na palavra do Senhor. E ela vai dizer para Maria estava em casa, junto com os judeus que vieram de Jerusalém para chorar, juntamente com ela, e deu seus dias de luto, estava na sua casa, a casa estava cheia, mas quando Maria se locomove da sua casa, ela muda a direção, porque quando Maria vê Jesus, ela não tem a mesma atitude que a Marta teve. Eu acredito que se Marta estivesse de pé, do mesmo modo ela ficou. Agora Maria não, Maria sabia onde que podia tocar no Senhor. Maria chega e prostra com seu rosto no chão, reconhecendo que Jesus era Senhor e que a autoridade estava sobre ele. Percebe no texto que quando Marta fala com Jesus, não há uma reação no coração do Senhor, não há nada que reage. Jesus diz quem ele era e o que ele poderia fazer para Marta. Agora Maria, ela faz algo que toca o coração do Senhor, porque ela prostra, ela adora, ela reconhece a divindade dele, a deidade dele, o senhorio dele e a autoridade que estava sobre ele. É por isso que o texto vai dizer, no versículo 35, mesmo Maria fazendo a mesma pergunta para o Senhor, e Jesus dizendo as mesmas palavras que disse para Marta: se você crer, verás a glória de Deus. Mas quando Jesus vê Maria chorando e aqueles que a acompanhavam, há uma reação no coração do Senhor, e Jesus se comove, a sua alma perturba. O texto grego diz que Jesus brufa, ele dá um brufo, assim de descontentamento na alma, ele se comove com aquela situação, porque o modo que Maria faz chama a atenção do Senhor, e Jesus reage ao modo de Maria chorando e prostrando também, porque Jesus reconhece o modo que Maria chegou até ele. Olhe para mim aqui nesta noite, pastor, há maneiras de chegar até o Senhor. Você só ganha o teu Pai de modo carinhoso, de maneira carinhosa. É assim que a mulher ganha o seu esposo. Se chegar bruta, pode receber uma palavra bruta, mas se chegar com jeito, arranca tudo que ele tem e ainda mais um pouquinho. Não é assim, pastor Cláudio? Há maneiras e formas da gente chegar até o Senhor. Marta disse para Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, a coisa não teria saído fora do controle. Maria não. Maria se prostra. Maria reconhece quem é o Senhor. Maria chora. Maria diz para Jesus com seu gesto: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão estaria vivo. Aleluia. Todo mundo, quando chega perto de você com uma palavra doce, conquista o coração de alguém. Há maneiras e formas. Não é batendo no peito e querendo e dizendo que o Senhor tem que fazer. Não. Reconhece que você é dependente dele e que a graça dele é que funciona e que a misericórdia dele é sobre nós. Reconhece que o necessitado sou eu, é eu que careço dele. Não é ele que precisa de mim, é eu que preciso dele. É eu que careço da graça dele, da misericórdia dele, da ajuda dele. O necessitado aqui sou eu. É eu que preciso da graça, é eu que preciso da misericórdia, é eu que preciso da atenção dele para mim. Então eu tenho que buscar a atenção dele e chamar a atenção de um modo que o Senhor possa olhar para a minha situação
ressuscitava Lázaro. Aquele que sabe pedir, ele recebe. Aquele que sabe falar, sempre recebe. Aquele que se porta de maneira honrosa, vai receber do Senhor aquilo que ele precisa. Mas quando eles falam aquilo com Jesus, no versículo 38, a Bíblia diz que Jesus, outra vez, profundamente comovido, ele vai até o sepulcro. Ele vai até a sepultura. Que naqueles tempos era uma gruta, era um buraco que se fazia e colocava um morto. E o morto ele era atado com lençóis, era coberto totalmente com lençol. Era praticamente embalsamado. E era depositado ali. Aleluia. E Lázaro estava lá. Há uma tradição que dizia que os judeus acreditavam que depois de 3 dias uma pessoa morta não tinha solução nenhuma para ela, porque o espírito ia embora. Havia aí um costume, uma tradição que dizia que depois de 3 dias acabou, não tinha solução mais, aleluia. Mas eu glorifico ao Senhor, que parece que Jesus gosta daquilo que é impossível de acontecer. Parece que o Senhor gosta de entrar na nossa história, quando todo mundo está dizendo para nós, não vai acontecer, não vai ter solução, e parece que é nessa hora que Jesus chega, parece que é nessa hora que Ele envia o escape até nós, parece que é nessa hora que Jesus olha para nós, ou olha para a situação e diz, agora é o meu momento, agora é a minha hora, e Jesus vai até o sepulcro. Aí observa que quando Jesus diz para aqueles que estavam ali, tira a pedra, mova a pedra, Marta vai dizer para Jesus, o Senhor está ficando doido, o Senhor está ficando louco, esse morto está aí, esse moribundo tem 4 dias, está cheirando mal. Marta estava dizendo para Jesus, Jesus não tem solução mais, mas Jesus tinha dito lá no começo, lá no princípio, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, acredita em nome do Senhor, mesmo que pareça que o teu sonho está morto, mesmo que pareça que não tem solução, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, o teu sonho, ele não está morto, ele pode estar mórbido, mas ele não está morto. Tem um Deus que vai ressuscitar para ti aquilo que você sonhou um dia. A promessa dele
sai de lá voando, porque ele está todo amarrado. Olha a sua Bíblia e o texto, olha, perceba aí em nome do Senhor. Quando Jesus fala, o morto sai, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto dele estava o quê? Tampado com um pano. Ele não vem andando, ele vem voando. Eu vou fazer igual como alguns pregadores fazem aqui, você não entendeu. Aleluia, mas eu vou repetir. Aleluia. A gente acha que a coisa vai acontecer do modo natural, mas quando Jesus entra não acontece do modo natural. O sobrenatural vem. E eu fico imaginando quando Lázaro sai de lá do fundo da gruta, lá do fundo da caverna, e ele sai, aquela figura, naqueles lençóis, ele sai voando, aleluia, oh glória. E eu posso perceber aqui nesta noite que Deus vai te entregar aquilo que é seu na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a maneira que ela vai vir, eu não sei o modo que Ele vai usar, mas creia nesta noite, em nome do Senhor, que a vitória é sua pelo poder do nome dEle. Aleluia, Deus. Pastor Cláudio, imagina um morto saindo de cima de uma pedra, todo enfaixado. Aí quando ele chega diante do Senhor, e eu acredito que ele realmente fica de pé, parecendo um caixão humano, não é isso? Uma múmia, seu rosto tampado, e alguém olha para o lado, aí Jesus manda dizer: agora desata, agora desamarra, agora tira a faixa, agora tira o lençol, agora tira o pano, agora sim, agora remove aquilo que amarrava ele, dizia que ele estava morto, aleluia. Agora tira o lençol que dizia que ele era moribundo, agora já não é mais. Olhe para mim aqui em nome do Senhor. Talvez, simbologicamente aqui em nome de Jesus, o teu Lázaro seja o teu sonho, seja o seu projeto. Talvez o teu Lázaro, e eu olho para aquela frase que está ali, 2020, o ano da gratidão, aleluia, pastor. Mas como ser grato em tempo de crise? Eu quero trazer a minha memória, como Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo de número 3, o versículo 21. Eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Eu quero lembrar dos feitos do meu Senhor. Eu estou em crise, vivendo dilema, mas no passado Ele me trouxe a esperança. Eu continuo acreditando nele, eu continuo acreditando. É tempo de crise, é tempo de chorar pelo Lázaro, é tempo de chorar Marta, é tempo de chorar Maria, mas Jesus ainda está presente no meio de nós. Glória a Deus. Jesus vai mudar a realidade de Marta e de Maria. Porque Jesus, ele sempre muda a nossa realidade. O que você está vivendo hoje, acredita, não é nem um terço daquilo que Deus tem preparado para ti. Creia em nome do Senhor Jesus. Como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo de número 9, você sabe: o que o olho não ouviu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Ainda tem solução. O seu Lázaro vai ressuscitar. Aleluia. A doença que levou Lázaro a morrer agora já não tem domínio sobre ele. Aquilo que atava Lázaro e dizia para ele: é um defunto, agora já não tem autoridade mais. Está lá, limpo da enfermidade que sucumbiu com a vida dele. E
prendia ele já não prende mais. Dá um glória a Deus aí. Aquilo que o amarrava já não prende mais. Aquilo que estava morto agora vive. Agora tem vida. E eu vejo pelos olhos da fé Deus entrando na sua casa nesta noite. E Deus dizendo para ti: vai. O teu sonho vai tornar real. Vai em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai ressuscitar projetos neste lugar, Pastor Cláudio, nesta noite. Deus vai ressuscitar sonhos em nome de Jesus aqui. Deus vai ressuscitar promessas aqui em nome do Senhor. Vai ressurgir um povo forte. Vai ressurgir uma igreja forte. Não estou dizendo que você seja fraco, não. É que você vai levantar melhor. Depois da crise, depois da dificuldade, em nome do Senhor. Aposto Jesus nesta noite em Lázaro. Sai para fora. Maravilha, Deus. Tu és fiel, Senhor. Maravilha. Oh, glória. Deus, tu és fiel. O milagre só é milagre quando ele se materializa em nós. Não é assim? Só é milagre depois de se tornar real. O sonho só é bem sonhado depois que ele se materializa, depois que ele tem vida. E eu acredito em nome do Senhor que vai tornar real aquilo que é teu na tua história, na tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho um sonho, parece que está onde não está. Jesus está logo ali, Ele está ali, Ele está ali. Deus. Aleluia. Se Jesus ligasse pela perseguição, Ele não voltaria para Betânia. Mas o meu Jesus não é covarde. Ele não foge de batalha, Ele não foge de luta, Ele não foge de guerra. Na verdade, Ele é o general de guerra, Ele que batalha por nós, aleluia. Meu Jesus não foge, oh glória, aleluia. Ele diz no capítulo 10, eu dou a vida. Não é porque alguém quer tomar de mim, não. Eu dou a vida por vontade própria. Eu não sou assalariado, eu não sou pago. Porque o pastor que é assalariado, ou aquele que cuida das ovelhas, que só pensa aqui no dinheiro, quando o lobo vem, ele vai embora. Mas aquele que é pastor, aquele que ama as ovelhas, ele não foge. Quando o lobo vem, na verdade, ele manda o lobo embora para cuidar e apacentar das suas ovelhas. Numa das passagens, Tomé vai dizer para Jesus: vamos com ele, porque se ele for morrer lá, nós morreremos juntos. Mas com Jesus não há morte. Até a morte é sinônimo de vida. Até a eternidade é sinônimo de milagre. Porque Jesus disse quando o mensageiro chegou para ele: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus disse a palavra profética antes de Lázaro morrer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu acredito em nome do Senhor que a sua dificuldade não é para sucumbir com os teus sonhos e com os teus projetos. A luta que você enfrenta nesta noite não é para matar aquilo que te sustenta.
Aleluia, Deus. Ei, Senhor, tu és fiel. Se fosse com ordem de chegada, Marta receberia um milagre primeiro. Que quem sai adiante é Marta. Mas quem faz Jesus chorar é Maria. Então não é por ordem de chegada. É quem chama a atenção daquele que é o dono da vida. Aleluia! Glória! E observe que Marta corre, mas quem Jesus manda chamar é Maria. Porque Marta disse para Maria: o mestre está te chamando. Aleluia! Glória! Aleluia! Jesus está chamando a sua igreja nesses dias para a gente viver um tempo de milagre, viver um tempo de intimidade, viver um tempo novo, de uma história nova. Aleluia! Toda lamentação ela chega, ela vem, mas ela vem sempre com a vitória pertinho de nós. Toda dificuldade quando ela vem, mas ela vem com uma resposta para nós. E que resposta que é, pastor? É vitória, é milagre. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Se tu creres, nesta noite você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, pastor. Mas eu acredito, pastor, está tão difícil. Continue acreditando, continue acreditando. Jesus está ali, Ele está ali. Ele está ali, Ele vai chegar no seu vilarejo. Ele vai chegar na sua aldeia, Ele vai chegar na sua casa. Ele vai chegar no seu lar.